Tranquilo. Então, como é que eu vou fazer? Eu posso multiplicar tanto nesse sentido como nesse sentido, tá certo? Porque nesse caso aqui, a ordem dos fatores não altera o meu produto. Então, eu vou ter meu contador, que ele começa em 1 e ele vai crescendo até chegar em 5, isso, nesse caso 5. No nosso caso, até o número que eu quero digitar. Então, enquanto o contador for menor ou igual ao número, eu vou fazer o quê? O fatorial vai receber fatorial vezes quem? Número. Não, se for um número, ele sempre vai receber a entrada que eu quero digitar. Isso, vezes o contador, porque o contador vai crescer depois. O contador ele vai começar com 1, mas depois ele vai ir crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Toda vez que esse camarada aqui executar, ele vai aumentar. Toda vez. O A ele vai executar de novo, ele aumenta. O A ele executa de novo, ele aumenta. Então o contador ele começou com 1, depois vai valer 2, depois 3, 4, 5, vai bater no número que o cara digitou, vai passar dele, quando ele passar dele, ele já não executa, ele parou, tá certo? E aqui eu tenho, ó, print o fatorial do número digitado é, vírgula, fatorial, tá certo? Fatorial. Vamos executar esse camarada aqui. Aqui, ó, digite o número do fatorial. Vou começar com 0. 0, viva. Fatorial de 0 deveria ser 1. Eu coloquei 0 aqui, ó. Eu me trolei, tá certo? Mas deveria ser 1. Aqui, ó, 0, 1. De maneira semelhante, eu coloco 1 aqui. E eu vou colocar agora 5. Se eu colocar 5 vai dar 120. 120. Se eu colocar 10, por exemplo, vai dar esse trambolho aí. 3.628.800. E se eu colocar 10.000, vai dar esse número. Então, se você tinha curiosidade para saber quanto é o fatorial de 10.000, tá? Ele tem esse tamanho aqui. Caramba! Aê, viva! Pronto, tá aqui, ó. Lapada, né? Lapada. Ixi, velho. Mas, realmente é isso. Ainda bem que não é gente que precisa calcular um negócio desse, né? Aí você me diz, ó. A estratégia que eu usei foi de pegar o menor e sair crescendo. Tem como a gente pegar a estratégia do número que o cara digitou e ir decaindo, como a gente faz? Tem. Vamos lá, deixa eu mostrar como funciona. Vou criar aqui um novo código, tá? E eu vou pegar esse camarada aqui emprestado. Qual é a minha estratégia? A minha estratégia ao invés de eu começar com 1, eu vou colocar aqui, ó, contador vai começar com um número. Com o número que o cara digitou. Se o cara começar com 5, o contador vai começar com 5. Mas agora, o meu contador, ele não pode ser menor ou igual ao número, porque o menor é igual, porque ele já é igual. Tá entendendo? Então, enquanto o contador for maior ou igual a 1. Por quê? Porque o meu fatorial termina em 1. Tá certo? E ao invés de eu somar aqui, eu vou subtrair 1. Tá certo? Eu inverti a lógica. Por quê? Ele vai começar no número que o cara digitou, aí vai número menos 1, 4, 3, 2, 1. Bateu em 1, fechou. E olha que dá na mesma coisa. Tá certo? Então aqui, ó, fatorial de 5 vai dar 120. E fatorial de 100.000, 10.000, vai dar esse trambolho todo. E aí você verifica se está tudo certinho, viu?
Você não errou nenhum número. Não faço não. Não faço não, tá certo? Mas ó, observe que é o seguinte: duas estratégias diferentes que resolveram o problema da mesma forma, tá? O problema é que realmente fazer esse negócio é difícil, tá? Não é fácil. Tem uma terceira questão que ela é um pouco mais difícil do que essa e eu vou fazer ela direto para vocês verem. Então se liga que ela é realmente um pouco complicada. Que é o seguinte, é fazer uma função, uma aplicação que verifique se o número digitado ele é primo ou não. Como é que eu faço para saber se o número é primo ou não? Sem piada de tiozão, por favor. De tiozão aqui já basta eu. Então, como é que eu sei que o número é primo ou não? Ele é dividido por ele ou por 1? Por 1 ou por ele mesmo. Por exemplo, eu tenho o 7 ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Se não, ele não é primo. O número 6 ele é divisível por 1, por 2, por 3 e por ele mesmo. Tá certo? Então ele já não é primo, porque ele tem dois camaradas aqui que já quebram o esquema. Tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número que eu quero digitar, eu vou supor que ele é primo e eu vou verificar se ele é divisível por algum número acima de 1. Se ele for divisível, já era. Por exemplo, 9 ele é divisível por 1, por 3 e por ele mesmo, tá? Então, só pelo fato dele ser divisível por 3, ele já é primo. Ele já não é primo, tá certo? Então, olha aqui como é que eu vou fazer. Primeiro, padrãozão, tá certo? Eu vou pedir para o cara digitar o número, né? Digite o número para saber se ele é primo ou não. Ou com O, né? Observe que agora eu começo, ó. Eu vou ter um contador que vai começar com 1. Por quê? Por que ele não começa com 0? Porque eu vou dividir ele. Se eu dividir por 0, eu tenho uma incongruência matemática. Então eu tenho que dividir por no mínimo 1. Tá certo? Aí sigamos. Eu vou considerar que esse cara ele já é primo. Se ele é primo, true. Se ele não é, false. Se eu conseguir encontrar um valor que divida ele vai ser falso, tá certo? Então como funciona? Enquanto contador for menor do que número, eu faço o seguinte: se contador módulo de divisão por número for 0, se isso acontecer, o que acontece? Ele é divisível. Se o resto da divisão for 0, quer dizer que ele divide ele perfeitamente. Se isso acontecer, então primo vai receber false, ou seja, ele não é primo. E eu dou um break, porque não faz mais sentido eu continuar no laço. O laço não faz mais sentido, quebra o laço. Outra coisa aqui importante para fazer é dizer que o contador vai ter que crescer. Tranquilo? Aqui, ó. Se primo, se esse camarada for verdadeiro, print o número digitado é primo. Se não, print o número digitado não é primo. Tá certo? Observe só. Dou play aqui. Digite o número para saber se ele é primo ou não. Eu vou digitar 7, ele é primo. Eu vou digitar 11, ele é primo. Se eu digitar 101, ele é primo. Se eu digitar, por exemplo, 18, número digitado é primo.
Ah, não, inverti aqui. Inverti. Não é primo. Inverti aqui a lógica. If primo. Ah, não, tá certo. 18 é primo, rapaz. Não, isso aqui tá me trollando. Tá me trollando. Cadê? Deixa eu ver aqui de novo. 18 digitado é primo. Rapaz, velho, esse cara tá me trollando, velho. 18 não deveria ser primo, não. Mas tá certo. O contador vai receber um. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Print, contador, módulo número. Quero ver o que está acontecendo nesse caso aqui. Vamos lá? Vou colocar aqui 18. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele não está dividindo, velho. Ele não está dividindo direito. Contador mais um. Sim, tá certo. Rapaz, não acredito que esse bicho bugou. Mas a lógica é essa, tá ligado? A lógica é essa. Se o camarada aqui foi igual a 0, ele é falso. Tenho certeza que foi esse caso aqui que ele me trollou. Ele me trollou. Mas deve ter algum motivo aqui pelo qual eu ainda não me atentei. Eu vou ficar de olho nesse código aqui. Mas então, tecnicamente é isso, tá certo? Número por contador. Agora vai. Ah, rapaz. Agora sim, eu coloco 18 e ele vai dizer que não é primo. Não é primo. Tá ligado? Eu inverti esse negócio aqui. É uma inversão de lógica que leva o negócio todo pro saco, tá certo? Então, obrigado, galera. Na aula que vem nós vemos no ambiente virtual, tá certo?